Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Linguagens Formais e Autômatos. Esta é a primeira aula da disciplina, onde a gente vai falar da importância do curso na computação. A gente vai falar dos principais conceitos que vão ser estudados na disciplina, que são os autômatos, e o estudo da complexidade e da computabilidade. Nesta aula a gente vai falar em particular sobre o conceito de autômatos e a sua relação com as linguagens formais. Então a gente vai ver os conceitos das linguagens e seus principais elementos. Vamos lá? Nesta primeira aula, a gente vai fazer uma introdução sobre assuntos de linguagens formais e autômatos. Eu vou seguir essa bibliografia. Então temos aí o livro do Hopcroft, Motywan e Ullman, que é o livro clássico de introdução à teoria dos autômatos e linguagens de computação. E eu vou estar seguindo nessa aula as seções 1.1 e 1.5 do capítulo 1 deste livro. Tá? Eu estou usando a segunda edição de 2002, a versão traduzida. E também tem o mesmo conteúdo no livro do Sipser, Introdução à Teoria da Computação, versão de 2007. E neste caso, esse conteúdo está coberto no capítulo 0, a seção 0.1. Bom, nessa disciplina a gente vai falar, basicamente, de estudo da computação. Tá? Então, esse é o objetivo central. Só um minuto. Computação. O que é a computação do ponto de vista do estudo da ciência? A gente vai tentar fazer algum tipo de entendimento fundamental de que significa essa palavra. Tá? Não é um computador, não é um programa, não é o conceito físico que a gente conhece. Tá? Então a gente vai tentar entender o que é computação. Claro que depois a gente vai querer fazer a ligação com as nossas máquinas, né, que são os computadores, que são os dispositivos que a gente usa no nosso dia a dia para trabalhar. A maioria de nós usa, né, do dia a dia, e também os profissionais de computação acabam usando isso de uma forma mais intensa. Então a gente vai estudar a computação para tentar ver o que isso implica nos computadores reais, tá? E tentar entender esse mecanismo, né, esse conceito em termos da capacidade que existe na computação e também das limitações dos computadores. Esse é o objetivo final do nosso estudo. Ou seja, vamos tentar entender conceitualmente a computação para ver o que o nosso computador implementado como máquina pode fazer e o que ele não pode fazer. E esse estudo tem 3 elementos. Primeiro a gente vai fazer uma abstração. A gente vai entender como é que a gente pode representar o modelo computacional de uma forma matemática, de uma forma abstrata. Isso é feito através dos autômatos. Tá? Um autômato, então, é um conceito computacional, um conceito matemático, que abstrai o que significa um computador. Para isso, a gente vai poder usar esse formalismo, né, essa representação, para estudar, então, os 2 principais aspectos da computação, que é a complexidade e a computabilidade. Ou seja, a complexidade, ela diz o que é possível fazer num tempo razoável com um computador. E a computabilidade diz o que é possível fazer ou o que não é possível fazer com um computador. Tá? Esses 2 elementos vão ser analisados e a gente vai usar o formalismo dos autômatos para poder entender e poder definir melhor essas coisas. Tá? É importante entender que todo esse conteúdo ele foi elaborado, na verdade, há muito tempo. Tá? Então ele surgiu, né, a parte teórica na década de 1930, mais ou menos. Tá? Quando os matemáticos começaram a pesquisar e entender a computabilidade. Certo? E isso, obviamente, aconteceu antes da existência dos computadores físicos mesmos. Tá? Então, muito do que a gente vai ver aqui são conceitos matemáticos que independem, ou na verdade eles foram concebidos sem que as pessoas tivessem um computador na mão para poder testar essas coisas. Então, são todos conceitos matemáticos mesmo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. E vamos então olhar aí os 3 elementos principais, começando pela complexidade. O que significa o estudo da complexidade? A gente sabe, né, que existem alguns problemas que são simples, como, por exemplo, a ordenação. Se eu tenho uma lista e eu tenho que fazer uma ordenação, colocar em uma ordem alfabética, uma ordem numérica crescente ou decrescente, existem algoritmos que funcionam e eles são simples, ou relativamente simples. Eles não têm problemas na hora de executar. Tá? Então, eles conseguem rodar de forma relativamente rápida. Tá? Alguns, inclusive, de uma forma muito rápida. Outros problemas são complexos, como, por exemplo, né, eu vou citar aqui o escalonamento
de aulas em uma universidade. Ou seja, eu tenho que alocar, por exemplo, 1000 aulas em alguns prédios, com alguns professores e alguns horários. Tá? Então, tem algumas variáveis aí envolvidas para poder fazer escalonamento, para não dar conflito. Outro problema, fatorar números inteiros. Tá? Por exemplo, eu tenho que pegar um número 1000 e ver quais são os fatores que conseguem, multiplicando, chegar nesse número. Tá? Se é que existe esse número, esse fatoramento. Ou seja, esses problemas aqui, esses dois, né, que eu estou citando, eles são conhecidamente complexos. Ou seja, não dá para você resolver num tempo razoável. E o que significa tempo razoável? Vou dar um exemplo. Se eu pegar aqui o problema das aulas, e se eu pensar um número de 1000 aulas, eu tenho que alocar 1000 aulas no semestre. Certo? Ou, por exemplo, eu tenho que fatorar um número inteiro com 500 dígitos. Tá? Ou seja, são problemas, na verdade, de tamanho não muito grande. Se a gente pensar, né, 500 dígitos, tá tudo bem, é um número grande, mas cabe, né, numa representação simples de memória. Ou 1000 aulas também não é um número muito grande. Mas a complexidade desses problemas ela é enorme. Tanto para um quanto para o outro, o tempo gasto é de séculos. Então, para esse caso aqui das aulas, para eu fazer esse exemplo em particular, né, estima-se aí, o que é relatado nos livros, é que você gastaria séculos para poder fazer esse escalonamento. Isso considerando a capacidade dos computadores atuais. Já o exemplo aqui do fatoramento do número com 500 dígitos demoraria todo o tempo de vida do universo, ou seja, é um tempo absurdo. Tá? Então, os computadores vão se perder realmente aí no número de combinações. Tá? São problemas complexos e não dá para resolver eles de uma forma simples, de uma forma rápida. Ou seja, não dá para rodar um algoritmo com tamanhos com uma instância muito grande. Certo? Então, existem problemas simples e problemas complexos. O que torna um problema mais complexo do que o outro? Tá? Essa é a nossa grande dúvida que a gente tem que resolver. Tá? E é isso que a teoria da complexidade vai fazer. A gente não tem a resposta. Tá? Não dá para dizer, e já vou adiantar para vocês, não tem uma forma que a gente poder dizer formalmente provar que um problema ele é complexo ou provar que outro problema não é complexo. Isso é uma questão que está em aberto. Tá? Mas a gente tem um esquema que dá para classificar os problemas de acordo com sua dificuldade. Aí não dá para pegar esse problema aqui e dizer, opa, a gente analisa suas propriedades e a gente fala, consegue categorizar e dar uma ideia muito forte de que esse problema ele possivelmente não tem uma solução rápida, uma solução eficiente. Ou eu posso pegar esse problema da ordenação aqui e concluir, esse problema aqui é um problema não complexo, então eu consigo fazer uma solução eficiente. Tá? Sabendo disso, quer dizer, eu conseguindo mostrar que um problema é complexo ou não, eu não preciso ficar batendo cabeça. Né? Por exemplo, eu posso, sabendo que o problema da ordenação não é uma complexidade inerente grande, eu posso tentar buscar um algoritmo ótimo. Tá? Já no caso dos problemas complexos, não adianta eu ficar querendo fazer um algoritmo ótimo que não vou achar, tá? Porque fundamentalmente, matematicamente está provado que não existe essa solução. Tá? E aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ou a gente altera o problema, ou a gente faz uma solução que não é a ótima, uma solução menos do que perfeita, uma solução baseada em heurísticas, com estatísticas, sei lá. Tá? Então dá para a gente tentar buscar uma alternativa aí. Tem um outro ponto, alguns problemas só são complexos, né, ou só apresentam sua complexidade no pior caso. Então, na média, você consegue trabalhar, e no pior caso, você não consegue. Tá? Então, dá para você analisar esse tipo de coisa também. Tá? Um dos exemplos é a criptografia. A criptografia é baseada no fato de que existe um problema complexo, que se você der uma instância muito grande desse problema, você não tem nenhum computador capaz de quebrar aquela criptografia. Ou se conseguir quebrar, ele vai demorar muito tempo. Tá? Então, esse é o cenário que a gente está trabalhando para complexidade. Sobre computabilidade, que é o segundo tópico de estudo aqui, que é a decisão se um computador consegue ou não computar, ou calcular, ou executar alguma coisa. Tá? Computabilidade tem a ver com isso. Né? Um exemplo clássico de computabilidade é saber se um enunciado matemático é verdadeiro ou falso. Tá? Esse é um problema conhecidamente não computável, um problema incomputável. Tá? Ele não tem solução para o computador. Tá?
não existe um algoritmo que vai resolver e que vai te dar a resposta, né? Dado um enunciado matemático, ele é verdadeiro ou ele é falso, tá? Cai na categoria de problemas não solúveis, certo? Então esse é o estudo da computabilidade, determinar aqueles problemas que são solúveis e que não são solúveis, ou aqueles que têm algoritmo ou aqueles que não têm algoritmo para resolver, tá? Então a gente pode pensar computabilidade como sendo sinônimo de existência de um algoritmo. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de computabilidade. E para a gente conseguir determinar, né, ou classificar e estudar esses problemas, a gente vai estudar os autômatos, tá? Que é o elemento que estava no topo da pirâmide do que eu comentei algum tempo atrás. O que são autômatos? São abstrações, ou seja, um modelo. São modelos que representam algumas características e que representam matematicamente o que é possível de fazer com o computador. Tá? Então eu pego o computador, faço uma abstração, represento ele conceitualmente de um jeito mais simples de entender, de trabalhar e de fazer provas matemáticas que permitem eu determinar capacidades e limitações daquele modelo, daquele computador sendo modelado. Tá? Além de poder entender melhor a computabilidade e complexidade, tem algumas implicações práticas que ajudam a você implementar algumas soluções. Tá? Então, além da parte teórica, que me ajuda a provar algumas propriedades, eu consigo ter um pouco de benefício na prática, à medida que eu consigo usar os conceitos por trás dos autômatos em alguns problemas cotidianos aí da vida da computação. Certo? Bom, então é mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando aí ao longo da disciplina. Esses são os conceitos principais. Antes de a gente começar a falar realmente, né, do primeiro tópico ali, quer dizer, começar a entrar no tópico da disciplina mesmo, vamos falar um pouco dos conceitos principais que está por trás aí dos autômatos e das linguagens. A gente não falou de linguagens ainda, tá? Mas eu vou comentar que é um conceito muito importante a gente entender aí, tá? Então, o que são os autômatos, o que são linguagens? Bom, vamos falar do que é composto uma linguagem. Tá? Depois eu faço a ligação com o autômato. Uma linguagem, ela é composta, ou ela envolve, primeira coisa, um alfabeto. E a gente pode fazer um paralelo com a linguagem no conceito informal mesmo que a gente conhece, tá? Porque a gente está falando aqui de linguagens formais, né? Mas mesmo nas linguagens informais, a gente tem o conceito de alfabeto, né? Que são as letras que ajudam a formar nossas palavras. Aqui é a mesma coisa. Tá? O que é um alfabeto? É um conjunto finito, ou seja, eu tenho um número fixo de elementos, ou um número finito de elementos, não vazio, ou seja, tem que ter pelo menos um elemento nesse conjunto, de símbolos. Tá? Até aqui, parecido com a nossa linguagem natural, a linguagem informal. Quer dizer, a gente tem as letras do nosso alfabeto, ou o alfabeto chinês, o alfabeto japonês, todos eles têm os símbolos especiais, que são os membros desse alfabeto, desse conjunto. Tá? A gente representa o alfabeto através do símbolo sigma, ou o gama. Tá? Estou ficando errado aqui. Esse permite a gente representar o alfabeto convencionalmente. Então, por exemplo, se eu nos exercícios ou nas explicações eu colocar essa representação aqui, significa que eu vou estar trabalhando com uma linguagem cujo alfabeto tem dois símbolos, o 0 e o 1. Tá? Se eu fizer isso daqui, quer dizer que eu estou trabalhando com um alfabeto de letras minúsculas. Tá? E se eu fizer isso daqui, ou conjunto, sei lá, ASCII ou UTF. Então, são os símbolos que existem nessa tabela ASCII ou na codificação ASCII. Tá? Ou seja, estou dando um conjunto de símbolos que vão poder fazer parte da minha definição de linguagem. Tá? Bom, em cima do alfabeto, a gente tem o conceito de cadeias, tá? Que são, né, se a gente for falar em programação, são as strings, né? Em inglês, até essa é a palavra que é usada nos livros, que é uma sequência finita. Tá? Então, uma cadeia é uma sequência. Tá? Que matematicamente falando é diferente de conjunto. Né? Conjunto é quando você tem, né, os elementos
aqui como se fosse num agrupamento não ordenado, e a sequência já envolve você ter os elementos um na frente do outro, tá? Então essa que é a diferença entre cadeia e sequência. Então entre conjunto e sequência. Então uma cadeia é uma sequência, tá? Um símbolo depois do outro, tá? Aí você pode pensar em exemplos, né? Por exemplo, 01, 001 é uma cadeia sobre o alfabeto binário. Se eu pensar que ABC é uma cadeia sobre o alfabeto com letras minúsculas. Se eu pensar, por exemplo, if ou while, são cadeias sobre alfabetos, né, diferentes aqui com símbolos escritos em sequência, certo? Então uma cadeia é uma sequência de símbolos. Se eu pegar uma cadeia W, certo? Que é uma cadeia sobre um alfabeto qualquer, eu vou representar como o comprimento de W, né, representado assim com os símbolos verticais. O comprimento significa ou representa o número de símbolos que ela contém. Ou, na verdade, não é bem o número de símbolos, e sim o número de posições, né, que tem nessa cadeia. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar a cadeia ABC, o comprimento dela é 3. Tá? Isso quer dizer que ela tem 3 símbolos? Não, tem 3 posições. Tá? 1, 2, 3. Se eu pegar, por exemplo, AB, o comprimento dele essa cadeia é 4. Tá? E por isso que eu estou dizendo que é o número de posições, não o número de símbolos, porque essa cadeia tem 2 símbolos, tá? O A e o B. Só que tem 4 repetições ou 4 posições nessa cadeia. Tá? E se eu pegar uma cadeia de comprimento 0, quer dizer, na verdade nem existe essa representação, mas imagina que eu tenho, ou vamos imaginar que eu estou programando, né? String S igual a aspas sem nada dentro. Tá? Isso é uma cadeia que não tem símbolos. Tá? Eu represento isso formalmente através do símbolo epsilon, tá? Que é a representação da cadeia vazia. E o comprimento dessa cadeia vai ser 0. Tá? Então a gente representa com epsilon, mas é como se não tivesse nada, é como se fosse a cadeia vazia ali com a string vazia. Certo? Outros conceitos. Se eu tenho uma cadeia W, que é escrita por W1, W2, Wn, certo? Eu posso representar o reverso de W, dessa forma, WR, que vai ser Wn, Wn-1, W2, W1, certo? Então esse é o conceito de reverso. Então, tanto W quanto WR tem, obviamente, o mesmo comprimento, certo? E o conceito de subcadeia também existe. Tá? Se eu tiver uma cadeia abracadabra, eu tenho várias subcadeias aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui o CAD, é uma subcadeia de abracadabra. Certo? Então, o conceito de subcadeia é uma sequência que aparece ali dentro, na mesma ordem. Certo? A gente também tem o conceito de concatenação de cadeias. Que, por exemplo, se eu pegar aqui bom, uma cadeia, e outra cadeia dia, a concatenação vai ser os símbolos de uma cadeia escritos na sequência dos símbolos da outra cadeia. Tá? Formalmente, eu posso dizer, né, que se eu pegar uma cadeia X, que é composta por X1, X2, até o Xm, até a cadeia Y, que é o Y1, Y2, até o Yn. Então, a concatenação X e Y, que eu vou representar assim, ó, XY, tá? Lembrando que não são símbolos, tá? São cadeias. Isso vai ser representado por X1, X2, Xm, Y1, Y2, Yn. Tá? Obviamente, o comprimento de XY é igual a M mais N. Certo? Eu posso também pensar em concatenar o mesmo símbolo várias vezes. Tá? Se eu pegar, por exemplo, o símbolo X,
concatenar com x, concatenar com x, concatenar com x, k vezes, isso eu posso representar com x como se fosse o símbolo de elevado aqui. Tá? Então, x elevado a k, na verdade, corresponde ao símbolo x concatenado k vezes com ele mesmo. E a concatenação do epsilon com qualquer coisa não muda a concatenação. Tá? Então, o epsilon concatenado com qualquer w, seja no começo ou no fim, não vai acrescentar nenhum símbolo naquela cadeia. Certo? Outro elemento, outro conceito relacionado a alfabetos aí e linguagens, que são as potências de um alfabeto. Tá? O que é uma potência de um alfabeto? Lembrando, um alfabeto é um conjunto. Tá? E eu vou representar isso colocando o símbolo do alfabeto elevado a um número k. Tá? E aqui é diferente, não pode confundir com a concatenação de um símbolo k vezes, e sim a potência de um alfabeto. Tá? A gente sabe a diferença dos dois, porque o que está aqui é um conjunto e não um símbolo. Tá? Então, quando tiver um conjunto elevado a k, é a potência. O que significa potência? É o conjunto de todos ou todas as cadeias de comprimento K. Obviamente, cadeias, né, que pertencem, ou que só tem símbolos que pertencem ao próprio alfabeto. Tá? Então, eu vou pegar todos os símbolos que estão nesse alfabeto e vou montar cadeias de qualquer combinação possível que tenha comprimento K. Certo? E a gente consegue imaginar, vamos ver alguns exemplos. Né? Então, se eu pegar qualquer alfabeto elevado a zero, ou potência de zero, aí tanto faz o alfabeto, o resultado vai ser sempre um só. Quer dizer, um conjunto, só tem uma cadeia vazia, porque é a única cadeia que tem comprimento K igual a zero. Tá? Se eu pegar agora um alfabeto binário, né, um alfabeto com dois símbolos, o 0 e o 1. Tá? Então, só para lembrar, aqui vale para qualquer alfabeto. Agora, se eu tenho um alfabeto, vamos ver. Se eu fizer a potência desse alfabeto binário de 1, são todas as cadeias de tamanho 1 envolvendo os símbolos desse alfabeto. Então, nesse caso, só vai ter dois membros, que é o 0 e o 1, porque só tem duas cadeias de comprimento 1 diferentes. Tá? Lembrando que um conjunto não pode ter repetição, então são esses os dois únicos casos. Se eu fizer o alfabeto com a potência de 2, quais são todas as cadeias que eu consigo montar com esses símbolos de tamanho 2? Aí tem que analisar as combinações. São 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Essas são todas as possibilidades. Se eu fizer a potência 3, de novo, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis e montar todas as cadeias possíveis que tenham 3 símbolos de comprimento. Tá? E aí vai. Opa. Não vou fazer tudo aqui. Certo? Então, é só você fazer a análise combinatória de todas as possibilidades de uso de símbolos e montagem de cadeias. Bom, outro conceito é a potência infinita, ou com um asterisco aqui no elevado, tá? Que seria a potência não fechada, a potência aberta. Isso significa o conjunto de todas as cadeias possíveis de um alfabeto, certo? Independentemente do comprimento. Tá? Em qualquer cadeia que eu consigo pensar que tenha os elementos desse alfabeto, por exemplo, quais são? 0, 1, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 0, 1, 1, 0, 0, faz parte? Faz parte, porque são todas mesmo. 1, 1, 1, faz parte? Faz parte. E o vazio também faz parte. Tá? Então, todas as cadeias possíveis vão ser representadas nesse conjunto epsilon estrela. Tá? Eu posso também pensar, né, só
descer um pouquinho aqui. Eu posso pensar nessa representação como sendo o seguinte, ó. O epsilon estrela é igual ao epsilon 0 união epsilon de 1 união epsilon de 2 até o infinito. Tá? Esse seria o epsilon estrela, que é a mesma coisa. Tá? Eu posso pensar também na redução desse conjunto com o mais. Tá? Se eu trocar o asterisco pelo mais, é o mesmo conceito, só que não tem o epsilon 0. Tá? Então começa no 1, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, todos esses elementos aqui podem fazer parte, menos a cadeia vazia. Tá? Então no caso do epsilon mais, é o epsilon estrela. Menos o epsilon, ou a cadeia epsilon. Tá? Certo? Então esse é o conceito aí de potências de um alfabeto. Bom, então esse é o conceito de alfabeto. Tá? Agora a gente vai falar de linguagens. Qual a relação entre alfabeto e linguagens? Já falei que informalmente, né, o alfabeto faz parte da formação da linguagem. Então essa é a ideia. Se eu tenho um alfabeto sigma, uma linguagem ou um conjunto L que está contido dentro da potência infinita ou a potência do alfabeto, tá? Então L é uma linguagem sobre o alfabeto. Tá? Então vou falar a linguagem L sobre o alfabeto binário. Quer dizer que essa linguagem ela é formada por cadeias que pertencem aos símbolos desse alfabeto. Tá? Então essa é a notação formal. Certo? Outras conclusões que a gente pode ter é que o sigma asterisco é sempre uma linguagem. O conjunto vazio também é sempre uma linguagem para qualquer alfabeto. E o conjunto que só tem uma cadeia e é a cadeia vazia é sempre uma linguagem. Tá? Então, para qualquer que seja o alfabeto, esses três caras são exemplos de linguagem sobre o alfabeto. Claro que são linguagens bem específicas, né, bem restritas. Bom, então, linguagem, né, nessa definição, é a mesma coisa que conjuntos, tá? Ou, na verdade, subconjuntos. Né? Ou seja, eu pego aquele alfabeto, monto cadeias sobre ele e pego um subconjunto daquilo, tá? Usando algum critério, claro. Né? Aqui eu estou usando critérios bem amplos. Né? Por exemplo, aqui são todas as cadeias, aqui é nenhuma, aqui é somente uma vazia. Tá? Mas geralmente tem algum critério que define o que caracteriza aquele subconjunto. Tá? Mas linguagem e conjunto é a mesma coisa, tá? Nessa definição formal. E isso pode ser um pouco estranho, tá? Porque isso não tem a ver muito com linguagem. Né? Se a gente pegar a nossa noção informal de linguagem, né, um pouco mais diferente, né, um pouco mais ampla, tem um pouco mais de significado, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Se eu pensar em uma linguagem comum, por exemplo, o português é um conjunto de palavras sobre o alfabeto latino, certo? O grego é um conjunto de palavras sobre o alfabeto grego. Então é a mesma definição, tá? Então, esse conjunto de palavras, né, na verdade, que são unidas através de algumas regras, a gente vai ver depois quais são as regras, né, como que a gente formaliza essas regras, também é o conceito de subconjunto. Se a gente pensar em linguagem de programação, também cai no mesmo caso. Pega a linguagem C, por exemplo, é o conjunto de cadeias que atuam ou que pertencem que são formadas a partir de símbolos de um alfabeto, por exemplo, da tabela ASCII ou da tabela UTF, certo? E tem também exemplos mais abstratos, né, como, por exemplo, todas as linguagens, linguagens que têm todas as cadeias que consistem de zeros seguidos por uns, ou todas as cadeias que têm um número igual de zeros e uns. Tá? Tudo isso cai no conceito de linguagem. Tá? Sendo conjuntos, tá? E a definição aqui está dizendo o seguinte, ó, que uma linguagem está contida na potência do alfabeto, isso potencialmente pode gerar linguagens infinitas. Tá? Ou seja, eu posso construir um conjunto infinito também, que é uma linguagem. Tá? Isso é perfeitamente possível, como, por exemplo, o conjunto dos programas válidos em C. Né? Eu posso ter infinitos programas válidos em C. Tá? Ou seja, as linguagens podem ser conjuntos infinitos. E aí já diferencia um pouco, né, do conceito de alfabeto. Tá? Então, sempre eu vou ter alfabetos finitos.
tá? Que podem gerar linguagens que são conjuntos infinitos. Tá? Então tem essa distinção. Beleza, então a gente sabe o que é linguagem formalmente. Agora eu vou fazer a seguinte definição. Linguagens são iguais ou equivalentes a problemas. Tá? Problemas computacionais. Tá? Eu estou dizendo que são a mesma coisa. Tá? Na nossa teoria dos autômatos, eles são tratados com a mesma coisa. Tá? Formalmente, né, a definição de problema é, ou problema, vou escrever assim, problema é igual a decidir se uma cadeia W pertence a uma linguagem L qualquer. Tá? Então, isso é a definição de problema formalmente falando. Tá? Dado uma string W, decidir se ela pertence a L. Claro que dentro do mesmo alfabeto. Tá? Tanto W quanto L. Certo? Então, essa é a definição de problema. Veja que é uma definição de pertinência em conjunto. Tá? Se você souber quais são as regras que definem L, ou seja, quais são as regras que definem quais cadeias pertencem a L e quais não pertencem, você consegue decidir se uma cadeia W pertence a L. Ou seja, é uma questão de definição de conjunto matemático. Tá? E eu estou dizendo que o conceito de problema informal ou problema computacional, por exemplo, né, como a gente tem noção, o problema de calcular uma rota em uma cidade, calcular uma rota no GPS, no mapa. Tá? Eu estou dizendo que é a mesma coisa. Tá? Ou seja, são equivalentes em termos de complexidade, computabilidade e representação matemática. Tá? Eu posso, por exemplo, nesse caso aqui de calcular uma rota, representar esse problema com um problema de pertinência. Eu posso pensar no seguinte, a minha cadeia, por exemplo, D, D, E, F, E. O que eu posso representar aqui? Ó? D vira para a direita, E vira para a esquerda, F vai em frente, E vira para a esquerda. Quer dizer, isso é um caminho dentro de um grafo onde eu tenho bifurcações. Eu posso ir para frente, para a direita e para a esquerda. Tá? Tem vários caminhos. Alguns desses caminhos levam ao meu destino, outros não levam. Tá? Se eu considerar que a minha linguagem L são todos os meus caminhos que levam ao meu destino, ou melhor, eu posso até ser mais restrito. A minha linguagem L são todos os caminhos que levam ao meu destino de uma forma mais rápida possível. Encontrar o W quer dizer calcular a melhor rota. Certo? Então é a mesma coisa. Tá? Ou seja, dá para a gente pensar aí em um paralelo entre linguagens, que são conjuntos, e estudo de problemas reais, problemas computacionais. Tá? E isso que é importante. Essa decisão, ela vai ser, se ela for difícil de ser tomada para um conjunto, também vai ser difícil de ser tomada lá no programinha que roda no GPS. Certo? Então, essencialmente, a dificuldade dos dois é a mesma. Tá? Então, a gente na verdade, a gente está simplificando um pouco né, a questão, porque na vida real não basta você encontrar a rota. Né? Você tem que, às vezes, encontrar a menor rota ou encontrar uma entre várias rotas. Então, tem outras questões envolvidas, como mostrar a rota para o usuário, desenhar, gastar menos memória. Então, tem uma série de problemas a mais ali, tá? Que estão envolvidos na implementação real. Tá? Mas, essencialmente, se a gente concluir que esse problema de pertinência ele é, por exemplo, intratável, ele é um problema muito complexo, que vai demorar 100 anos para calcular, não adianta eu querer implementar uma solução ótima no aparelho celular para rodar, que não vai rodar. Certo? Então, ele serve para esse tipo de decisão para a gente. Tá? Bom, sabendo que a gente tem essa definição de problema, a gente pode então partir para o estudo dele. Então, estudar a sua complexidade e estudar a sua computabilidade. Tá? Então, essa que é a nossa ideia. Tentar usar a definição de problema e tentar representar esse problema de uma forma que a gente consiga estudar formalmente. Tá? E a gente vai trabalhar com conjuntos, então. Tá? Então, problemas para a gente são linguagens, que são conjuntos, e a gente vai estar representando frequentemente um conjunto através do formador de conjuntos, que é a definição W sobre algo sobre W. Tá? Ou seja, essa é a definição de pertinência de uma cadeia em uma linguagem. Tá? Então, eu vou dizer que L, por exemplo, é o conjunto de cadeias W, tal que alguma propriedade sobre W é verdadeira. Tá? Por exemplo, eu posso pensar numa linguagem X
composta dos elementos W, tal que W tem o mesmo número de zeros e uns. Tá? Claro, implicitamente dizendo que W pertence ao alfabeto binário 0, 1. Tá? Então, esse é um exemplo de como que a gente pode representar problemas. Tá? Então, a gente vai frequentemente usar aí formador de conjuntos como forma de representar esse tipo de coisa. Certo? Bom, então chegamos ao fim aí da aula 1, que é a introdução. Tá? Então, o que a gente falou? A gente falou um pouco sobre a introdução do assunto, quer dizer, qual que é a importância de a gente trabalhar com o estudo da computação. Tá? Então, a gente vai trabalhar todos os nossos conceitos em cima dos autômatos, que são abstrações, que vão permitir para a gente analisar complexidade e computabilidade em uma série de problemas. Tá? A gente falou aí também do conceito de linguagens, tá? Que vão ser usados por trás dos autômatos. Tá? A gente vai ver aí depois a amarração entre autômatos e linguagens, mas basicamente a gente estudou que linguagens são conjuntos, tá? Formados em cima de algum alfabeto, que na verdade são conjuntos finitos de símbolos que podem gerar as linguagens. As linguagens podem ser infinitas ou finitas e elas têm que seguir algum tipo de regra. Tá? E a gente terminou falando da relação entre linguagens e problemas. A gente falou que linguagens e problemas são a mesma coisa do ponto de vista da teoria da computação. Tá? Então, claro que na prática, quando a gente for implementar um problema em algum software, algum aparelho, algum dispositivo, a gente vai ter que fazer uma série de detalhes de implementação prática. Tá? Mas a essência dos problemas que estão sendo resolvidos ali podem ser representados como linguagem e podem ser igualados às linguagens. Tá? Então a gente falou desse paralelo aí e das suas vantagens para o estudo da computação. Certo? Bom, então é isso. Obrigado, até a próxima aula.